Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês assim uma reflexão sobre as eleições 2018 para presidente e para governador aqui no estado de Alagoas. O que é interessante, na medida que a gente vai observando o que está acontecendo na nossa sociedade, a gente vê, sobretudo nas redes sociais, na mídia eletrônica, que muitas pessoas aí de diversos partidos estão se degladiando, achando que o candidato A é melhor, o candidato B é o pior, e assim nós percebemos que há uma grande divisão hoje no meio político. Agora, o que é interessante, que eu vou dizer aqui para vocês, eu já convido vocês antecipadamente para uma palestra ao vivo que eu vou fazer, um hangout, uma live, mostrando que independe da pessoa que vai governar o Brasil. Porque, na verdade, quem vai governar o Brasil é o poder econômico que domina a máquina brasileira. Não se iludam de achar que aquele candidato vai realmente salvar o Brasil, está aí como uma pessoa que vai ser o super-herói e o salvador da pátria. Na verdade, isso não vai acontecer. Eu gostaria de apenas pontuar algumas coisas que são importantes. Vejam bem, a moeda norte-americana hoje está na casa dos R$4. Já chegou a quase perto de 5. E de repente a moeda recuou. Alguns dizem que para Bolsonaro governar o Brasil vai ser bom, porque quando as pesquisas mostram, a gente sabe que esses resultados são manipulados. E que quando mostra a pesquisa que há uma aceitação internacional de Bolsonaro, aí o dólar caiu para 3,87, 3,90. Aí as pessoas lá fora estão achando que isso é um benefício. Mas eu digo para vocês que a moeda norte-americana já era cotada a R$4 desde o ano de 2002, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB governava. Ora, o Banco do Brasil, que infelizmente não pertence ao nosso país, não pertence ao Brasil, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês num site estrangeiro, dos bancos que são dominados por um grupo de elite mundial, que são os homens do poder, que tem todo esse dinheiro em mãos e que manda praticamente nos 4 cantos do mundo, que é a família Rothschild e a família Rockefeller. Para quem não sabe, esses são jesuítas que trabalham fora do convento, que é a única ordem religiosa, que lhe foi permitido, ou foi dada autorização para que eles trabalhassem em nome da Santa Sé fora dos muros, da Santa Sé fora dos muros do Vaticano. Então a gente vai observar aqui agora, no ano de 2002, comparando com 2015, para vocês verem quanto é que o dólar estava cotado. Então veja que o próprio Banco do Brasil tem um controle sobre a moeda brasileira e sobre o dólar. Se eles quiserem, pode fazer o dólar estourar, pode fazer o dólar cair. Isso é uma questão de estratégia de marketing para fazer candidato A ou candidato B. Porque a fonte, os recursos financeiros para uma campanha milionária, que é uma campanha para presidente do Brasil, ela não é barata. E mesmo aquele candidato, ele vai ter que devolver todo esse dinheiro, se por acaso eleito for, ele precisa devolver. E como é que vai fazer isso? Não há dúvida de que este preço, quem vai pagar ao final, é exatamente o brasileiro, o contribuinte. Tá certo? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, inicialmente, eu vou aqui para o jornal O Globo, da Rede Globo. O salário mínimo em 2002, ele era cotado a $200. Representava à época $50. Se você multiplicar 50 por 4, vai dar os R$200. Então, em 2002, sob o domínio e auspício do governo de Fernando Henrique Cardoso, estava o dólar sendo cotado a R$4. No período de 2015, quando o PT assumira o poder, você pode observar que o salário mínimo passou a 788, ou seja, o dólar estava aqui praticamente a $4 e 2 ou 3 ou 4 centavos aproximadamente. Faça as contas aí,
para dar um valor bem preciso. Então observe que durante 13 anos o governo do PT manteve aquela maldita herança do PSDB. Ora, PT, PSDB, PMDB, PSL, qualquer outro partido reza na cartilha dos senhores do mundo. Aqui eu vou mostrar para vocês os bancos que são controlados pela família Rothschild e também pela família Rockefeller, tá? Então aqui vocês vão ver a lista dos bancos que são controlados totalmente, controle 100%. Brasil aqui, ó, Banco Central do Brasil, dentre outros bancos. É interessante que quando o banco, a nação, não se submete ao controle destas famílias poderosas, o que é que acontece? Problemas sociais. Por exemplo, a Síria está passando por um problema grave de revolução civil. E, infelizmente, quem mais paga o preço é aquele pobre, como na verdade vai acontecer aqui no Brasil, tá? As eleições têm dono, as eleições têm resultado favorável a determinado candidato. Então, o que nós vamos fazer, eu vou anunciar antecipadamente, é uma palestra aqui, vai ser ao vivo, vai ser uma live, vai ser um hangout pelo Facebook, pelo YouTube, falando exatamente como é que esta máquina mundial controla o Brasil, como deu um depoimento, inclusive um senador aqui da República, dizendo que no Brasil tem um poder econômico poderosíssimo. Não importa quem é o candidato, só que a gente precisa atacar é a fonte da corrupção, porque a corrupção no Brasil nunca vai deixar de existir, lamentavelmente. Eu não estou sendo aqui, queridos, pessimista. Essa é a grande realidade do Brasil. Desde o período de João Goulart, quando ele, com muita maestria, enganou a população brasileira, dizendo que ele era o diferente, que ia, do ponto de vista moral, ético, político, ia resolver o problema do Brasil. Mas o que foi que aconteceu depois que ele foi eleito? Entregou a máquina na mão dos banqueiros, entregou a máquina na mão dos americanos. Não se iluda de achar que Bolsonaro, ele é o salvador da pátria, tá certo? Observe que ele vai colocar no Ministério da Fazenda alguém que é banqueiro e que não vai prezar por ajuda ao pobre que está aí sem ninguém. Eu posso dizer que nós brasileiros estamos sem nenhuma segurança do ponto de vista da política e dos projetos que eles têm. Então é necessário que a gente analise, tenha um pouquinho de senso crítico para a gente fazer uma escolha mais acertada, para que não traga prejuízo, que eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar daqueles que vivem no sertão, em todas as áreas aqui do Nordeste, daqueles que vivem uma situação precária e difícil, que muitas vezes não tem nem onde conseguir o pão de cada dia. A gente tem que votar consciente, observando quem é aquele candidato que de fato não está mentindo. E eu vejo grandes mentiras, inclusive, nesse projeto aí faraônico do Bolsonaro, que é o 17, entende? Mentindo deslavadamente para a população, e a gente sabe, ele é mais um dos que vão ser controlados neste país. Vamos atacar a fonte. Quando ele fala, por exemplo, de desarmamento, ou outro fala de ingerência na educação do lar ou das escolas, a gente precisa ter um senso mais crítico, mais aguçado, para que a gente possa fazer uma escolha adequada para a história do nosso país. E, lamentavelmente, eu não estou sendo nem pessimista, na verdade estou sendo realista com a história da humanidade, né? Porque desarmamento, por exemplo, eu tenho este livro aqui, que fala da história mais remota de todos esses projetos, dessas propostas, que muitos têm dado, sobretudo do desarmamento. Então, quando a gente vê a questão do desarmamento, ou armar a própria população, a gente vê aí um grande engodo, porque é isso que a população quer. O político vai propor exatamente aquilo que a população anseia, mas depois vocês vão observar que entra partido, sai partido e as coisas continuam difíceis para os pobres. Por exemplo, em Alagoas aqui, falam de uma educação de qualidade, uma educação maravilhosa,
só se for em outro estado, talvez da Europa, que seja um estado que tenha igual aqui como sendo Alagoas. Porque, na verdade, a gente observa o caos na educação pública. Independe do partido, se é MDB, PSDB, PDT, se é PT. Todos esses partidos, por trás deles, tem uma agenda. Não justifica, queridos, alguém gastar 30 milhões numa campanha que não vai tirar com os salários. Vai ter que corromper-se. Alguém vai arrumar um dinheiro para aqueles investidores. E vai sair de onde esse dinheiro? Por isso que, infelizmente, a comunidade, a sociedade, na sua grande maioria, não consegue enxergar isso. Se deixa levar pelas falsas aparências. Porque, às vezes, encontra eco, aquelas palavras do candidato, nos anseios da população. Porque a população já está cansada. A gente precisa dar um basta nisso, fazer as devidas cobranças e fazer os devidos protestos, reivindicando nossos direitos que estão na Carta Magna deste país, que é a Constituição Federal. Então, de antemão, eu agradeço vocês por assistir esse vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe. Eu agradeço mais uma vez e pediria que você estivesse aqui sintonizado, porque nós vamos fazer uma live e aí nós vamos mostrar detalhadamente este poder corrupto que manda nos senadores, manda nos deputados, vereadores, governadores, enfim, nós vamos compreender isso detalhadamente. Sabemos que a Shell, IBM e outras mais mandam neste país e controlam todo o destino da nossa sociedade. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez e obrigado por estar aqui antenado no nosso canal.